Oi, eu tô gravando esse vídeo para contar o meu testemunho para vocês. No dia 3 de outubro do ano passado, 2020, eu dei entrada no Hospital HMU de São Bernardo com sintomas de gripe. Já havia 2-3 dias que eu tava sentindo esses sintomas, porém no sábado do dia 3 piorei bastante. Quando foi aferida minha febre, minha temperatura, eu estava com febre de 39,7 e eu estava grávida de 24 semanas e a médica fez o exame para ouvir o coraçãozinho da bebê e nesse exame viu que ela estava com taquicardia. A médica decidiu me internar, pois disse que o desfecho das grávidas com Covid no Brasil não estavam sendo bons, mesmo ainda não tendo sido constatado Covid, todos os sintomas seguiam para isso. Eu fui internada, fiz todos os exames para saber o que realmente eu tinha e no domingo, no dia seguinte, eu fiz a tomografia. Na segunda saiu o resultado, eu realmente estava com Covid. Foi um baque muito grande para toda a família e ainda mais por eu estar gestante, mas graças a Deus o coraçãozinho da bebê já tinha normalizado, já estava tudo bem com ela. Saiu o resultado da tomografia. Logo de início eu já estava com 50% de comprometimento do meu pulmão. Eu fui piorando bastante e em 5 dias eles decidiram me transferir para UTI. Como a minha saturação estava ficando muito baixa, eles acharam melhor me assistirem ali, né? Ali de perto, na UTI. Fui transferida e comecei a usar máscaras de ventilação. Mesmo com a máscara, eu continuava tendo muita falta de ar, muito cansaço. Era difícil até comer, ir no banheiro. Qualquer esforço que eu fizesse, falar no telefone, gravar um áudio para falar com meu filho, né? Eu sou casada, tenho um filho de 11 anos, o Nicolas, e era muito difícil falar com ele. Por volta do dia 13, 14, eu pedi para minha mãe e minha irmã para irem falando com ele, explicando como eu tava, mas eu não queria que ele me visse, ouvisse a minha voz e visse o quão cansada eu estava, para ele não ficar preocupado. E no dia 14 mesmo, a médica foi falar comigo, me explicando, para me explicar que eu precisaria ser entubada. Foi muito difícil ouvir essas palavras e ali na sua mente já vem um decreto de morte. Eu tava, como eu disse, sem forças, mas eu busquei as forças que eu tinha, eu sentei, segurei na mão da médica, a doutora Miriam, e eu disse: doutora Miriam, por favor, não me entuba, eu não quero morrer. E ela falou assim: tá bom, Aline, a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Porém, no dia seguinte eu piorei muito. E ela falou assim, de novo, entrou no quarto e disse: Aline, não tem jeito, a gente tem que te entubar, a gente precisa disso para salvar a sua vida. E um pouco antes eu aceitei, um pouco antes deles administrarem os sedativos, eu falei com meu esposo e disse para ele que se acontecesse algo comigo, que se Deus preferisse me levar, me recolher, que não era para ele se revoltar com Deus, que era para ele aceitar a vontade dele. Eu escrevi também para meu filho no meu bloco de notas, no celular, dizendo que a mesma coisa, para ele não se revoltar com Deus e para ele crescer sempre, para ele
andar sempre nos caminhos do Senhor, não se desviar nunca dele. E o meu marido, quando eu disse isso sobre a não se revoltar e aceitar a vontade de Deus, ele disse que se fosse da vontade do Senhor me levar, que a gente andaria nas ruas de ouro juntos. E aquilo ali foi algo muito marcante para mim. Eu sempre, desde quando eu fui pra UTI, eu sempre deixava tocando louvores. Graças a Deus eu pude usar o celular e eu deixava tocando louvores o tempo inteiro. E eu pedi no momento da sedação pra eu continuar ouvindo esses louvores. E no momento da sedação eu tava ouvindo Além do Rio Azul. É um louvor que me marcou muito. E eu queria que, se Deus decidisse mesmo me levar, que eu andaria nas ruas de ouro, de que eu me encontraria com meu noivo. Isso era uma coisa que me dava muita paz, mas eu não queria que fosse assim. Eu pedia muito para Deus para que Ele me deixasse ficar. E uma enfermeira me disse, porque eu não me lembro de muita coisa, inclusive esse louvor foi uma enfermeira que me confirmou que teria sido ele quando eu fui entubada, e uma outra técnica me disse que as últimas palavras que eu disse antes de ser entubada foi: meu Deus, por favor, não me abandona. E ele não me abandonou em nenhum momento. Quando eu fiquei em coma, eu tive vários sonhos. Eu sonhava que estavam tirando a Esther, de que estavam fazendo meu parto. E uma das coisas que aconteceu, que eu soube depois que eu acordei, foi que por várias vezes eles estavam cogitando realmente fazer o parto, tirar a Esther, para que eu melhorasse mais rápido. Mas eles faziam os exames e a Estherzinha sempre estava bem, estava desenvolvendo. E eles decidiram não tirar a minha bebê. E uma das coisas que eu pedi quando eu engravidei foi que o meu parto fosse algo sobrenatural. E se eu tivesse tido ela dormindo, eu não teria visto minha filha nascendo, como eu sei que aconteceu com várias mães durante a pandemia. Mas Deus teve essa misericórdia, esse presente maravilhoso de não permitir que tirassem ela enquanto eu estava em coma. Eu tive outros sonhos que eu tive também quando eu estava em coma, foi que eu sentia como se o Espírito Santo me carregasse no colo, e eu sentia ele me levando para um lugar alto e soprando um fôlego de vida. Ele soprava em mim, eu sentia ele soprando em mim. E eu também sonhei como se eu estivesse num rio. Eu via batendo a claridade, a luz do sol no rio, e eu buscava forças para nadar até a superfície. E sentia uma luta muito grande. E uma amiga da minha prima, a Nelly, ela, em oração pela minha vida, me disse que Deus estava se alegrando muito. Ela teve uma revelação de que Deus estava se alegrando muito do tanto que eu estava lutando para viver. A minha irmã foi me visitar, disse que quando me viu ali naquela situação, o meu pulmão, meu peito balançando na mesma frequência da máquina, ela disse que me viu morta. Ela disse que quando ela olhou, ela ouviu uma voz dizendo: olha com seus olhos, não tem mais jeito. Mas ela não aceitou aquela palavra. Ela, seguindo uma direção de Deus, ela comprou uma roupinha para Esther
E ela orava na roupinha, ela chorava. Profetizava a cura minha e da minha filha. E nós sabemos que Deus ouviu as orações, não só dela, como um dos meus pais. Clamor de uma mãe, de um pai que estavam sofrendo muito, porque eu cheguei a ter 90% de comprometimento dos meus pulmões. Eu fui pronada, mesmo estando grávida, eles tiveram que me pronar, colocaram o coxim para poderem me virar. E isso foi no dia 26 de outubro, foi o dia que eu fiquei pior, foi no dia 26 de outubro. E no dia 27 estaria fiz, né, aniversário de casamento, né, e meu marido me mandava mensagem todos os dias, mesmo eu ali dormindo. Quando eu acordei, eu vi as mensagens no meu celular. Isso foi um bálsamo, uma força muito grande, quando eu acordei em ver quanto eu era amada, quanto eu era querida. Deus seja louvado por isso. E ele me mandava ali a mensagem todos os dias. Ele também, quando me viu, disse a mesma coisa, minha tia também, que era como se eu estivesse morta ali. Que a enfermeira chegava a falar pra ele: Felipe, não chora assim, ela sente. E ele sempre vendo a minha barriga mexer. Uma prima dele, quando foi me visitar, falou assim que mesmo eu ali em coma, dormindo, minha barriga não parava de mexer. Era como se a Esther estivesse dizendo: mãe, reage, acorda, mãe. Eu tive que receber bolsa de sangue com anemia. Eu tive uma outra bactéria, depois que eu já havia melhorado do Covid. Enfim, foi muito grave mesmo o meu estado. Eu cheguei a ser desenganada pelos médicos. Uma profissional me disse que ouviu o médico dizendo que não tinha mais o que fazer, que eles iam ter que tirar mesmo o bebê, e pedir autorização para minha família para desligar os aparelhos. E os médicos diziam para o meu marido que mesmo que eu conseguisse voltar, que eu ficaria com sequelas muito graves. E eu tive outro sonho também, eu encontrava com Deus. Eu não vi o rosto de Deus, mas eu sentia algo muito forte. Eu tinha certeza de que eu estava falando com Deus, e eu pedia para Ele: Senhor, por favor, me deixa eu voltar. Eu não queria deixar meu filho, deixar meu marido. Eu queria muito voltar. E eu falei: Senhor, o que eu preciso te entregar? E Ele falou: a sua vaidade. Eu creio que ali Deus estava me tratando, estava tendo um particular comigo. Eu, por muitas vezes, antes disso tudo acontecer, eu pedia para Deus para alcançar níveis mais profundos. E eu creio que isso tudo precisou acontecer para eu alcançar esses níveis. E eu creio que tem muito mais de Deus para nós. E foi muito lindo, e eu disse para Deus que eu entregava meu cabelo. E isso foi o motivo de eu ter cortado
tanto o meu cabelo depois que eu tive alta. Enfim, eu fiquei 25 dias em coma. Os médicos, por uma direção de Deus, não tenho dúvida disso, eles decidiram administrar óxido nítrico em mim e eu fui melhorando. Ali eu fui melhorando, graças a Deus, fui voltando. Eles foram... eles tiveram que fazer a traqueostomia em mim pelo tempo que eu fiquei em coma. Eu passei pela tráqueo. Graças a Deus por essa cicatriz, que sempre que eu olho pra ela eu lembro do que Deus fez na minha vida. Eu emagreci mais de 15 quilos e eu fui voltando, tive abstinência aos medicamentos, comecei a ter febre de novo, mas aos poucos eu fui melhorando. Aline. Vou segurar aqui, vamos lá. Estou a te esperar. 2. Não sei como é o teu rosto, nunca vi o teu olhar. Eu nunca te toquei, mas meu desejo é te abraçar. 7. Não sei como explicar 8. essa saudade de 9. alguém que eu nunca 10. Muito bem, Aline. Não precisa ter pressa. 2. O vento é invisível, mas eu sinto seu soprar. Sem questionar, respiro o ar que não posso tocar. E a minha reabilitação foi muito rápida. Quando eu voltei, eu não conseguia nem levantar minha cabeça, claro, né, pelo tempo que eu fiquei na cama. Mas com a ajuda da fisioterapia e, é claro, se não fosse o poder de Deus, eu não teria voltado tão rápido a andar. Uma coisa que me marcou muito foi o meu primeiro banho de chuveiro, depois de tudo isso, porque tomar banho no leito por tanto tempo é muito difícil. E quando me colocaram debaixo do chuveiro, na cadeira de rodas ainda, eu só sabia chorar, as águas descendo, as minhas lágrimas junto, de gratidão a Deus por poder estar tomando aquele banho. Deus colocou anjos na minha vida. Foram anjos, eu não tenho dúvida disso. Todos os profissionais, enfermeiros, técnicos, os fisioterapeutas, o pessoal da limpeza do hospital, foram anjos, os médicos. E eu fui melhorando, pra glória de Deus, e todos me chamavam quando iam me ver, falavam assim: Aline, milagre. Você quer ver a rua, Aline? Quero. Vem. Olha que sol. É mais doce do que o mel que me tira dessa Vou até a porta ligar a luz do isolamento, tá? Ai, e gente, me leva até o céu. Calorão, certeza. Tudo bem? Tô? Não? Confortável? Vento forte que passou. Respira pelo nariz, solta pela boca. Já vivi tantos perigos. Vai ser bom cuidando. Ainda, né? Segurando com a Tua voz ela amor ela também gosta. da ordem as estrelas e ao mar os seus limites. Ela fica. Já voltou. Vem, vou levar Eu o me braço. sinto tão seguro no teu colo altíssimo.
E uma enfermeira me disse que teve um dia que, por movimento involuntário, eu mordi o tubo. E os médicos não descobriam por que a minha saturação estava caindo tanto. Quando eles descobriram e trocaram o tubo, a minha saturação estava em 6%. Quando a técnica me disse isso, ela me falou em lágrimas e me disse: Aline, você é um milagre. Você, a Starzinho, a Pipoquinha, como ela era chamada no hospital, vocês são milagres. E eu agradeço muito a Deus por ter vivido isso, por ter sentido esse cuidado, esse amor de Deus tão de perto. E eu gravei esse vídeo para que a sua fé aumente, para que a sua esperança aumente. A gente pode não estar vendo as coisas acontecendo. Era muito difícil para minha mãe, para minha família, para os meus amigos. Tudo dizia que não. Mas Deus é aquele que dá a última palavra e que reverte um quadro, por mais difícil que seja. Depois que eu acordei, o meu marido me disse que ele se viu diante de duas alternativas. Ele disse que ou ele sumia, ou ele esquecia de tudo, ou ele lutava pela minha vida em oração. E ele decidiu lutar pela minha vida em oração. Ele não desistiu de mim, ele cumpriu o voto de, na doença, permanecer comigo. Ele me deu muita força quando eu ainda não estava andando direito, sozinha, precisava de ajuda, e ele ali cuidou muito bem de mim, com muito amor. Eu sou muito grata a Deus pela minha família e por tudo que Deus fez na minha vida. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. Ai, meu Deus do céu! Que coisa mais triste! Foi muito difícil ficar todo esse tempo, foram 60 dias sem poder ver meu filho, minha família, mas Deus foi tão misericordioso comigo em poder hoje estar com eles e estar sem sequelas. Pra glória de Deus, eu só tenho que agradecer muito. Durante o coma, o meu filho ficou com a minha irmã, não só durante o coma, durante toda a internação. E ela disse que isso foi um cuidado muito lindo de Deus com a vida dela, porque isso fortalecia ela, né? Ela tinha que ser forte para ele. E ela disse que mesmo com tudo que a situação que eu estava, ele não demonstrava, ele não mostrava que estava difícil para ele, mas eu creio que Deus estava sustentando ele, porque ele entendia tudo que estava acontecendo, tudo que estava passando. Tanto é que agora eu soube que ele pediu para Deus que se Deus me levasse, que antes dele me levar, que ele queria me ver, que ele queria se despedir de mim. E Deus é maravilhoso porque Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Porque hoje eu tô aqui e eu vou poder ver ele crescer.
E Deus seja louvado. Nunca perca a sua fé. Amém. No dia do parto da minha filha, correu tudo bem, pra glória de Deus. Os médicos disseram que o risco de eu ter uma hemorragia era muito alta devido ao Covid, mas pra glória de Deus não aconteceu nada, correu tudo bem. E quando acabou o parto, foi cesariana. A médica achou melhor ser assim. Durante o parto todo a gente ficou ouvindo louvores. Eles deixaram que a gente colocasse uma playlist no celular com os louvores. E quando acabou o parto, o médico chegou perto de mim, da gente, né? Meu marido ali do meu lado. E ele disse que precisava contar uma fofoca muito boa. E ele disse que há 2 meses ele havia sido chamado na UTI. E eles montaram toda a aparelhagem para fazer a cesárea de uma mãe que estava com Covid, estado gravíssimo, para fazer a minha cesárea. E quando ele chegou naquele dia, né, e viu que era minha ficha, viu que iria fazer a minha cesárea, porém agora no tempo certo, como eu disse, com 39 semanas, ele disse que estava muito honrado, muito feliz, muito emocionado. E Deus cuidou de cada detalhe, Deus cuidou de tudo, Deus foi maravilhoso em tudo. A médica, a doutora Miriam, que era a supervisora do setor, que foi aqui, foi falar comigo quando eu ia ser entubada, ela teve um dia que segurou na minha mão e falou: Aline, eu chegava em casa e falava, eu não posso deixar aquela menina morrer, eu não posso. E muitas pessoas lutaram pela minha vida em oração, eu agradeço muito a vocês que intercederam. E a minha filha ficou bem, nasceu com 39 semanas, pra glória de Deus. Eu fiquei no total internado há 60 dias, eles ainda estavam cogitando tirar a Esther antes do tempo, prematura, e eu falava, mesmo por tudo que a gente passou, eu tinha uma convicção, a Esther não vai nascer prematura. E ela não nasceu, pra glória de Deus. Quando eu voltei a falar, foi algo muito lindo, sobrenatural também, porque quando a fono ocluiu a tráqueo, ela falou, Aline, fala. Eu falei, glória a Deus. A voz um pouco trêmula, e eu falei, glória a Deus. Eu falei, filha, você é uma guerreira, a mãe te ama muito. E ela falou que ficou surpresa. Ela falou assim, eu tô muito surpresa por você não estar rouca. Eu não precisei fazer fisioterapia depois que eu saí do hospital. Eu tô super bem, pra glória de Deus. Eu não tenho nenhuma sequela. E a minha filha, como eu disse, nasceu bem. Nasceu com 3,2 kg, 48 centímetros. Hoje ela tá com 4 meses, tá super bem, saudável. Gente, eu não sei o que vocês estão passando. Eu sei que tudo isso em relação à pandemia tá sendo muito difícil para todos nós, mas a gente tem um Deus que opera milagres. O mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que fez maravilhas, Ele ainda faz, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E eu já era muito apaixonada por Ele, agora eu sou muito mais, eu sou grata ao ar que a gente respira, ao olhar para o céu. A gente só tem que dar graças a Deus o tempo inteiro.
tempo inteiro por tudo, pela misericórdia dele. Se estamos vivos, se estamos aqui, se respiramos, se nos movemos, se falamos, é porque ele tem cuidado de nós. Amém? E Deus abençoe sua vida. Obrigada por ter assistido até aqui. Amém? Deus te abençoe.